Boa noite, meus irmãos. Mais uma quinta-feira estamos no ar na nossa fanpage do Facebook e também no canal do YouTube. É com muito prazer que hoje, dia 22 de abril, nós vamos receber a nossa querida companheira trabalhadora da nossa casa, Cristina Lacerda. O seu tema hoje é? O meu tema hoje é bem simples. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Vamos então à palestra de hoje, Ninguém Explica Deus, com a nossa companheira trabalhadora da nossa Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, Cristina Lacerda. A minha palestra tem um tema simples. Ninguém explica Deus. E a gente vai conversar ao longo desses minutos o porquê de ninguém conseguir explicar Deus. Eu peguei uma crônica que pode ser que alguns de vocês já tenha visto, já tenha passado em algum estudo, mas eu não consigo achar nada que se encaixe tão perfeitamente com a proposta de hoje como essa crônica. É a crônica dos gêmeos na barriga da mãe. Então, eu vou começar agora para vocês. No ventre de uma mulher grávida estavam 2 bebês. Um muito otimista, com bastante fé, e um mais materialista, mais pessimista. O primeiro, que é o mais pessimista, ele pergunta, indaga o outro irmão: você acredita na vida após o nascimento? O irmão otimista diz: certamente, algo tem de haver após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Então, o irmão pessimista responde: bobagem! Não há vida após o nascimento. Como verdadeiramente seria essa vida? O irmão otimista diz: eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez caminhemos com os nossos próprios pés. Comeremos até com a boca. O pessimista diz: isso é um absurdo. Caminhar é impossível. E comer com a boca? Nem me fale, isso é totalmente ridículo. Eu digo somente uma coisa: a vida após o nascimento é o fim. O cordão umbilical é muito curto e sem ele não conseguiremos viver. O otimista insiste. Na verdade, certamente há algo. Olha a fé dele, certamente há algo. Talvez, meu irmão, seja um pouco diferente do que estamos habituados. Apertado no escuro, é pura angústia, pura solidão. O otimista insiste. Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas eu tenho fé que encontraremos a mamãe. E a mamãe vai cuidar de nós. Mamãe? Você acredita na mamãe? Diz o pessimista. E onde ela está? Onde ela está que eu não a vejo? O otimista fala: onde? Mamãe está em tudo. Tudo à nossa volta é feito da mamãe. Nela e através dela é que nós vivemos. Sem ela, nada disso existiria. Pessimista insiste. Eu não acredito. Nunca vi nenhuma mamãe. E com certeza, se eu não vi, não existe nenhuma. O otimista fala: bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, eu posso até ouvi-la cantar. Eu sinto como ela nos ama
e afaga o nosso mundo. Saiba, eu penso que só então a vida real nos espera. E o agora é apenas uma preparação para vivermos felizes ao lado dela. Gente, essa crônica traz muita semelhança. Vocês conseguem identificar essa semelhança? Semelhança com o que a gente escuta, semelhança com os nossos questionamentos. Quantas vezes já não ouvimos isso por aí? Que Deus é esse que eu não vejo, que não me salva, que não me ajuda? Que Deus é esse que eu não posso tocar? Essa crônica, ela é a verdadeira demonstração de que quando a gente se conecta, né, você vê que aquele bebê que se conectou com a mãe dele, que tem fé, que tem otimismo, ele consegue realmente sentir essa ligação com a sua mãe. Muitas vezes, a gente, principalmente nós espíritas, mas os cristãos em si, né, a gente é muito afrontado ou a gente é questionado. Eu respeito a opinião e a decisão de cada pessoa em acreditar ou não acreditar. O que eu não consigo aceitar e ter para mim é que se tenha uma opinião baseada em coisas vagas. Se você tem uma pessoa que ela é uma estudiosa, que ela procura saber, entender as diversas religiões, como é que essa conexão da humanidade com esse ser divino, e mesmo assim essa pessoa decide não acreditar, a gente respeita, até porque a nossa religião é uma religião baseada no respeito. Mas é muito triste, muito pobre quando alguém vem simplesmente e fala, eu não vejo, eu não acredito. Isso acontece comigo, eu não estaria sofrendo assim se Deus existisse. Isso é grosseiro, sabe? O ser humano, o homem, ele tem chegado cada vez mais longe, conseguido realizar feitos históricos. Nós temos desenvolvido cada vez mais as nossas tecnologias, a nossa ciência, o nosso alcance. E parece que quanto mais a gente caminha nesse avanço, mais a gente desenvolve um egocentrismo dentro de nós. Mais a gente acha que se basta, que se resolve, que a resposta de tudo está aqui. E isso vai cada vez mais nos afastando da nossa verdadeira questão, do nosso verdadeiro propósito, que é a vida espiritual. Só que o que aconteceu? Desde que as redes sociais elas foram criadas e desde que a gente está conseguindo esse avanço rápido de tecnologia, de conseguir se falar simultaneamente e de conseguir juntar várias pessoas ao mesmo tempo, como é o caso do Facebook, do Instagram, desde que esse boom aconteceu, eu acho que aflorou mais do que nunca a vaidade do ser humano, do homem, né? E a gente estava indo por um caminho, tudo isso é a minha visão, tá, gente? Eu acho que a gente estava indo por um caminho de soberba, de materialismo desenfreado. O egocentrismo do homem nunca esteve tão alto, né? Vamos popular Marte, vamos vender pedaços da Lua. Enfim, eu estou falando de alguns absurdos que a gente ouve. E aí, o que aconteceu? A gente se deparou com algo que nos atingiu na nossa maior fragilidade. Nós demos de cara com uma pandemia. Algo que não acontecia há muitos anos. Os meus pais, os meus avós, os meus filhos, a minha geração, todos nós fomos surpreendidos por algo grandioso. Um vírus, uma doença que não fez distinção, não faz distinção
Se você é pobre, se você é rico, se você é branco, se você é preto, se você é inteligente, estudado, se você largou o estudo. Ela veio te mostrar que você é gente, que você é ser humano, que você precisa despertar de que isso aqui é passageiro. Quantas mortes a gente tem visto diariamente para entender e parar de banalizar que isso aqui é passageiro. Que existe sim algo muito maior do que só a nossa passagem na Terra. A gente consegue compreender tudo? Porque a gente tem mania de querer compreender tudo. A gente consegue realmente? Nós aqui. Eu, por exemplo, não consigo compreender a questão do Bluetooth. Eu não consigo. Eu uso, mas eu não compreendo. Mas eu uso e sei que existe. Wi-Fi. Como que a gente poderia imaginar que a internet ia nos ligar assim, sem nada visual, sem nada físico? Quantas coisas a gente utiliza no nosso dia a dia e a gente não compreende, a gente não vê, a gente não toca o ar que a gente respira, a energia elétrica que está na nossa casa. A gente não vê, mas a gente não usa, a gente não acredita. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que é feita é: o que é Deus? Não se fala quem é Deus, é o que é Deus. E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pensa, inteligência suprema. É a maior inteligência. Aí eu pulei para 3. Podemos dizer, então, que Deus é infinito? Aí os Espíritos respondem: tá aí, gente, para mim tá tudo aqui. Definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Pensa, nós não temos vocabulário para contextualizar Deus. Nós não temos inteligência nem na nossa linguagem para contextualizar Deus. A ciência, né? Eu sou formada em biologia, eu estudei muitos anos biologia. E a biologia, ao longo desse meu percurso de estudo, ela mexeu muito comigo. Porque você, em determinado momento, pode acreditar que as coisas são obra do acaso. Porque ela explica o Big Bang, a origem da vida na Terra, nos mínimos e mínimos detalhes dos gases que foram formados, que propiciaram a vida. Só que ela chega num ponto que ela não sabe ir além. Mas quem permitiu esse Big Bang? Quem comandou isso? Que força que gerou isso? A ciência para aí. E a partir do momento que ela para aí, ela abre um caminho nos nossos corações para que a gente possa continuar a indagar e acreditar que existe algo muito maior do que a gente pode explicar. O que me faz realmente ser apaixonada pelo Espiritismo e ser uma espírita é que o Espiritismo ele não prega a fé cega. Ele te diz: vai, estuda, compreende, porque tudo tem uma explicação. Só que nós temos a nossa limitação. Então, o Espiritismo ele não quer que você é isso e pronto, né? Ele quer que você se aprofunde cada vez mais no conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, eu acho que mais estreita é essa sua relação com Deus.
Para a gente ter uma ideia, quando esse egocentrismo aflorar dentro de nós e a gente se achar muito importante, eu fiz uma pesquisa rápida na internet, porque eu já tinha ouvido falar desses assuntos, então eu fui lá e peguei um trecho pequeno. Ó, os cientistas acreditam que para cada estrela, ela tem em sua órbita pelo menos 2 planetas, cada estrela. E já estão fazendo levantamento de 150 novos planetas. Estão com uma expectativa de 700 novos planetas. Cientistas também falam que existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Nós vivemos em uma. 100 bilhões de galáxias. Será que quando a gente ouve isso, a gente consegue compreender a nossa pequenez? O quanto a gente precisa trazer essa humildade para dentro de nós? Existe uma imensidão de informação. E na minha cabeça, essa imensidão, 100 bilhões de galáxias, isso é proporcional ao que Deus representa. Se a gente não consegue compreender o que são 100 bilhões de galáxias, é muito natural que a gente também não consiga compreender fielmente o que ainda é Deus. Imagina se a gente tentasse explicar para uma criança de 1 ano, por mais que a gente se esforçar, eu vou ensinar uma equação de segundo grau para essa criança de 2 anos. Eu vou passar 24 horas por dia explicando para essa criança o que é uma equação de segundo grau. 1 hora ela vai aprender. Gente, 1 hora ela vai aprender. Essa criança tem capacidade de receber esse tipo de informação? Ela tem desenvolvimento cognitivo para absorver essa informação? É isso. Nós, ao meu ver, ainda não temos, somos crianças quando o assunto é Deus. Somos infantis, imaturos, com pouco desenvolvimento espiritual, cognitivo, para realmente compreender. Vou dar um outro exemplo. Se há 50 anos atrás eu chegasse, nós estivéssemos num grupo, pessoalmente, é claro, e eu falasse: Delaine, Soninha, pessoal, tem uma revelação para fazer para vocês. Há 50 anos atrás. Daqui a uns anos, vocês acreditam que a gente vai se falar por uma tela ao vivo? Vocês acreditam que a gente vai fazer palestra por um negócio chamado internet em tempo real? Vocês vão me ver, eu vou estar lá na Bahia e vou conseguir falar com vocês em Guarapari. Eu vi que tem alguém de Juiz de Fora aqui. Os nossos irmãos de Juiz de Fora vão conseguir assistir a gente. Vai existir uma tecnologia que vai conectar o mundo inteiro. A gente vai conseguir falar com pessoas do mundo inteiro. Sabe o que vocês iam falar? O que vocês iriam falar para mim? Essa menina tá doida. 50 anos atrás eu não ia estar aqui, mas vamos supor. Essa menina tá doida. Que negócio de internet é esse? Que negócio de falar em tela? Em tela de quê? Eu vou falar para vocês, gente, as televisões vão ser planas e finas, dessa finura. Não vai caber, gente. Como é que vai caber o tubo de imagem dentro de um negócio fino? Qual que é a diferença? É o conhecimento, é a vivência, é a experiência. As coisas não chegaram de uma hora para outra para a gente. A gente foi passando etapas por etapas. As televisões foram ficando cada vez mais finas, os celulares cada vez mais, quer dizer, cada vez menores.
E a gente foi se habituando com isso. Mas se apresentasse isso para a gente de um dia para o outro, a gente ia ter um piripaque. Assim como eu falei, que é isso que o conhecimento sobre Deus representa para mim. Eu tento trazer para a minha vida real. Quando eu penso isso tudo, eu penso assim, eu preciso sentir Deus, não compreender totalmente o que é Deus. A humanidade, em toda a sua trajetória, todas as vezes que a gente ouve uma história, que a gente lê um livro, a humanidade, em toda a sua trajetória, ela sentiu que existia algo maior. Já adoraram os índios, né? Adoravam a natureza, adoram a natureza, o Rei Sol, Rei Lua. E cada povo, de uma certa forma, tem a sua, já teve e tem a sua sensação de proteção, de ligação, de que sim, existe algo muito maior em torno de nós. Em todas, praticamente em todas as civilizações, em tudo que a gente. Nós só somos um pouco diferentes em relação a isso. Mas esse sentimento, ele é muito parecido. O homem começou a se questionar desde os primórdios sobre a existência de Deus, quando ele não soube explicar a sua origem. Quando ele não soube achar um sentido do seu nascimento. O humano, por si só, não se explica. A ideia de Deus, ela está marcada, inata na criatura humana na Terra. Contextualizar Deus, criar um contexto, é muito complexo. É algo íntimo, individual. Se a gente fizer uma reunião com 50 pessoas e perguntar para cada uma delas o que é Deus, quem é Deus, o que Deus representa para você, nós certamente não teremos uma única resposta. Porque essa compreensão de Deus, ela está muito relacionada com o espiritual de cada um, o íntimo de cada um, a vivência, o testemunho de cada pessoa. Cada um de nós tem um relacionamento único e exclusivo com Deus. E, sinceramente, a gente não tem que se preocupar em classificar Deus. Por isso que o tema da palestra é Ninguém Explica Deus. Não precisamos explicar o que é Deus, né? A gente precisa se questionar quem e o que é Deus para mim. Onde e como Deus está presente na minha vida. Nas minhas relações com os meus filhos, com o meu marido, com a comunidade, com a minha fé, nos meus compromissos religiosos. Como tem sido o meu relacionamento com esse Deus? A gente é muito privilegiado, porque nós recebemos Jesus nessa terra. Nós recebemos, acredita, Deus existe, Ele é o nosso Pai. Eu estou aqui, eu estou falando isso. Jesus foi a maneira mais didática, mais simples,
mais humana que Deus encontrou de falar conosco, de se fazer presente entre nós. Existe jeito mais humano, mais próximo de nós que Jesus? Deus enviou um modelo de nós, uma cópia perfeita, exemplo a ser seguido, um profeta que mostrou em atitudes e palavras algo que a nossa limitação talvez nunca fosse capaz de compreender. Nosso irmão, nosso guia, aquele que nos auxilia a ser espíritos capazes da perfeição e, principalmente, nos guia através das reencarnações para que possamos ter a oportunidade de, enfim, compreender que realmente é esse nosso Pai, Deus. Entender a grandiosidade e receber esse amor, finalmente. Onde a gente encontra provas da existência de Deus? No Livro dos Espíritos, fala: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. O que a gente não faz com as nossas mãos é obra de Deus. É impossível, gente, a gente não olhar um pôr do sol, não olhar uma praia, um parque, uma natureza, uma mãe tendo um filho, e a gente não vê Deus ali. Não entender que não é obra nossa, que é muito mais grandioso do que a nossa existência. E aí é nesses momentos que a gente se conecta com esse Deus. Mas quais são verdadeiramente esses momentos? Quantos são? Eu fiz uma conta aqui malvada, olha só. Uma semana, ela tem 10.080 minutos. Uma reunião pública e um passe por semana, em torno de 90 minutos. Eu estou falando aqui, uns 30 minutos. Isso quer dizer, se a gente fizer só isso, uma reunião pública e um passe, ou somente escolher a quinta-feira e assistir uma palestra em vídeo, a gente vai estar usando 0,1% do nosso tempo para se conectar com Deus, para se aproximar do nosso irmão Jesus, para se dedicar à nossa evolução moral e espiritual. 0,1%. Será que isso é suficiente? Como tem sido a nossa verdadeira busca por Deus? Eu também não estou falando para, olha, ninguém explica Deus, não tem jeito, larga para lá que uma hora você vai entender. De maneira nenhuma. A nossa busca por esse entendimento, ela tem que ser constante, incessante. A gente precisa disso para sermos melhores. Mateus, a Bíblia está dizendo: se tiveres fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Se a gente tiver fé desse tamanhozinho. Às vezes não, né? Eu gosto muito de trazer as coisas da espiritualidade, as coisas que eu tento compreender. Eu não, né, não sou muito sábia, né, dos estudos,
a codificação, enfim, eu vou caminhando devagar e eu preciso assimilar. Eu não consigo passar para um outro passo sem assimilar verdadeiramente o que eu quero compreender. E eu fico pensando que o nosso relacionamento, eu gosto de comparar que o nosso relacionamento com Deus é como se fosse um pai e uma mãe ensinando uma criança a andar de bicicleta. Por quê? Quando um pai e uma mãe percebe que aquela criança ela é capaz de tirar as rodinhas, esse pai e essa mãe já sabe, meu filho vai se machucar, meu filho vai cair, vai se arranhar todo, vai ser aquele chororô. Mas o que o pai e a mãe sabem? Que o filho vai aprender a andar de bicicleta. Toda criança cai, se machuca, chora, mas no final ela anda sem rodinha na bicicleta. E é assim que é a nossa relação com Deus, ao meu ver. Ele sabe, colocou a gente aqui, sabe que a gente vai se machucar, que a gente vai se ralar todo, que a gente vai chorar, mas que a gente vai andar. O final é certo, é garantido. Agora, tem umas crianças que andam mais rápido, tem outras que demoram mais, tem umas que se machucam mais, mas o final é certo. A gente vai conseguir. Meus irmãos, vamos sempre acreditar que a gente vai conseguir e que a certeza desse amor possa preencher os nossos corações, que possamos segurar nas mãos de Jesus, que é o nosso amigo, nas nossas dificuldades, para que a gente possa se aproximar através dele de Deus, que a gente exercite o nosso relacionamento. É relacionamento, é conversar todo dia, é tratar de diversos assuntos com esse Jesus, com Deus. Que os nossos dias não sejam cada vez mais urgentes, que as nossas necessidades materiais não sejam as nossas prioridades, para que assim a gente consiga cada vez mais se ligar a essa grandiosidade, a essa força que Deus representa para nós. Porque Deus é fonte inesgotável de energia. E se o material dominar o nosso espírito, a gente vai ficar cada vez mais distante do que realmente importa para nós. Não faz diferença se a gente explica ou não explica Deus. O que faz diferença é como a gente vive esse relacionamento com Ele. Então, meus irmãos, neste momento em que estamos envolvidos por esta palestra que tanto nos falou o coração, vamos pensar no nosso Pai Celestial. A misericórdia divina nunca nos abandona, nos envolve a todo momento, confortando os nossos corações, auxiliando-nos em nossas necessidades. Vamos sentir essas energias benéficas dos amigos espirituais que estão a postos, nos envolvendo neste momento. Estas energias auxiliam-nos no nosso equilíbrio, na restauração das nossas forças, para podermos assim sentir o benefício através da nossa melhoria, do nosso bem-estar físico, espiritual e mental.
somos ainda crianças espirituais, necessitadas deste amparo, mas também somos os responsáveis por lavrar o solo dos nossos sentimentos, porque a tarefa da nossa iluminação cabe exclusivamente a nós. Cada um trabalhando a sua reforma íntima, a sua melhoria espiritual. Vamos cultivar a semente da paz, do perdão, da esperança, da caridade, da humildade, para que estas energias vindas do alto possam realmente nos curar, nos auxiliar nesta melhoria que tanto pedimos. Vamos, irmãos, a cada momento recomeçar o nosso trabalho. Apesar das quedas, temos a oportunidade sempre de novo recomeço. E vamos continuar recebendo estes fluidos benéficos através da música. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. E assim vamos nos tornando pacificadores aqui na Terra, praticando a benevolência, a indulgência para com todos, criando em torno de nós uma atmosfera para melhor recebermos o auxílio da espiritualidade maior. Que assim seja.